A decisão que nós tivemos muita importância hoje é a decisão do ministro Fachin a respeito de tornar o Lula elegível. Eu liguei agora o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento. Eu consigo entrevista porque eu ligo, né? Se não ligar, você não consegue entrevista. Presidente, o senhor tem uma opinião formada sobre liberar o Lula para concorrer às eleições ou não? Boa noite. Está ouvindo, presidente? Me criticam, dizem que eu não estou conduzindo bem o Brasil. A resposta imediata tivemos na economia. O dólar subiu e a bolsa caiu, bastante. Agora, o Lula em si, foi uma decisão monocrática do ministro Fachin, da segunda turma, que, no meu entender, anula a condenação do Lula. Lula volta a ser uma pessoa, vai voltar à primeira instância do zero o processo dele. Então, abre porta para disputar as eleições. Agora, no meu entender, isso passa, obviamente, né, no mínimo pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Nós temos ali o Gilmar Mendes, tem o senhor Lewandowski, tem o Fachin e a Carmen Lúcia. E o ministro também, Cássio, que foi indicado por mim. Passa por aí. Não sei o que vai acontecer, tá? Mas será um descrédito para a justiça. É muito ruim para o Brasil, porque a partir do momento que você diga que o Lula foi tudo anulado tocante a ele, é só que não houve petrolão, não houve roubalheira em várias estatais, em bancos oficiais, como o BNDES, não houve nada disso. Apesar de delatores, né, terem, em delações premiadas, terem devolvido mais de 2 bilhões de reais para o Tesouro. Olha, o Moro, quando saiu da presidência, ele também não deixou de trair o senhor, tá? Porque ele revelou conversas importantes, revelou coisas que normalmente uma pessoa que sai de um governo moralmente não revelaria. O Fachin se baseia no fato da relação dele com os procuradores, que um juiz não deve ter relação com procuradores e, por isso, ele anula a decisão da 13ª Vara de Curitiba. Pergunta que eu faço, aí não abre precedente para os outros também, simplesmente outros condenados e que roubaram, meteram a mão, abre um precedente grave para que os outros peçam também a mesma benesse que o Lula teve? Abre, no meu entender, abre para todo mundo. Você pode ver, o meu nome, até segundo informações, está citado dezenas de vezes naqueles dados aí roubados pelos hackers, dos telefones do Dallagnol, do próprio Moro, entre outros. Né? No meu caso, eu pedi isso para o Supremo Tribunal Federal, eu quero saber o que tem no meu nome. Se bem que algumas coisas têm chegado informalmente para mim, né, verbalmente, vamos assim dizer. Como, por exemplo, o senhor Dallagnol informa num grupo de Zap que o seguinte: identificamos quem vaza os dados financeiros da família Bolsonaro, que ele bota lá COAF e MP Federal. E 2 desembargadores embaixo dão risada, zombam do caso. E olha, o Datena, eu sou um cidadão também, né? Isso foi em janeiro de 2019. Eu já era presidente da República. Então, quando uma autoridade como o Dallagnol tem conhecimento disso e vai para o deboche, isso é terrível. Você pode até falar, mas a gente não sabe se foi alterado o que foi capturado ali pelo hacker. Eu sei disso, mas eu senti na pele tudo isso aí. Tudo que a minha família sofreu, eles sabiam que havia entradas na nossa vida financeira de forma criminosa. Ninguém é contra que entre na minha vida financeira, na tua, da minha família, da tua, mas tem que ter uma ordem judicial para tal. Nós temos que seguir um rito, né? Seguir a legislação, senão vira bagunça o negócio. Tem lá nas delações também, me passaram verbalmente, o senhor Dallagnol com outro procurador, né? Procurando aí o pastor da minha esposa no Rio de Janeiro, e é verdade que eu fiquei sabendo na época que isso aconteceu, agora vem nessas imagens, né? Desses contatos, para exatamente tentar influenciar junto com a minha esposa quem eu indicaria para a Procuradoria-Geral da República. Então assim como uma pessoa dentro do COAF, que está já identificada por nós também, nós fomos atrás, levantamos aqui, né,
eu levantei particularmente, é o nome já da pessoa dentro do quarto que vazava as informações da vida de todos os meus familiares e quem estava do meu lado. Então, eles iam em cima do que chegava para eles, coisa de 20 anos atrás, faziam uma história em cima disso e depois vazavam para a imprensa, para esculhambar a minha vida, atrapalhar o meu trabalho. Até porque, uma coisa importante ali, já foi divulgada pela mídia, né? A Lava Jato queria um dispositivo anti-Bolsonaro no início de 2018 para eu não faturar em cima disso. Eu nem sabia o que estava acontecendo em muitas coisas, obviamente, né? Mas estavam lá preocupados com o dispositivo anti-Bolsonaro. E quando eu fui para o segundo turno, parte do pessoal da Lava Jato adotou a campanha Ele Não. Isso tudo aconteceu. Realmente, houve, não me entendeu, um abuso por parte deles, né? Teve coisa certa, sabe disso, até que são provas materiais do que apareceram, né? Aí, por outro lado, teve algum abuso também, em especial tocante à minha família, por parte dos integrantes do MP. O senhor Moro assumiu, sabendo dessas covardias que faziam com a minha família, eu sempre falava para ele, eu não quero que você me blinde, eu quero que você não me deixe ser chantageado por ninguém. E quem fazia a chantagem era exatamente ele. Até o próprio caso da troca da Polícia Federal, que diziam que naquela sessão secreta teria provas de interferência minha junto à PF, e não houve prova de absolutamente nada no tocante a isso. O senhor mesmo me disse aqui que não vou recorrer à justiça porque eu não ganho nenhuma e tal. Da mesma forma que houve injustiça com o senhor, desses procuradores, não pode ter havido com o Lula injustificado essa ação do Fachin ou não? Não, pode haver alguma injustiça em algum processo ou outro, isso pode acontecer, mas como um todo, se o Lula for considerado inocente, é sinal que não houve petróleo. Não houve quase R$500 bilhão de BNDES, então não tivemos obras em ditaduras mundo afora. A Petrobras, então, não teve um prejuízo de mais de R$200 bilhões com refinarias, 2 no Nordeste, uma grande aqui na região Sudeste, bem como a compra de Passadina, e isso deixou de existir. O governo do Lula funcionava, diferentemente do meu, na base da compra, né? Era uma festa, você lembra, naquele tempo dele, era muito comum, de acordo com o que estava sendo votado, alguns partidos perderem ministérios, outros ganharem, assim como bancos oficiais, assim como estatais, diretoria das mesmas, essa forma de governar que ele fazia lá atrás, coisa que nós não fazemos aqui. Nós estamos completando 2 anos e 2 meses, é obrigação minha, eu sei disso, sem qualquer denúncia de corrupção em meu governo. Isso vem do quê? Da forma criteriosa e zelosa para escolher ministro. Eu pretendo até nessa minha próxima live de quinta-feira, já mandei o pessoal fazer um levantamento, né? Pegar agora eu tenho 22 ministros, porque o Roberto Campos, do Banco Central, não é mais ministro, porque o Banco Central passou a ser independente, e pegar o nome dos ministros da época do PT, fazer a comparação. O Marcos Pontes com o pessoal que ocupou aquele ministério lá. A mesma coisa no tocante ao Tarcísio, no tocante aí ao Rogério Marinho, Paulo Guedes, entre outros, fazer essas comparações e ver também diretorias estatais. Quem é que esteve nas estatais comigo e quem esteve na época do governo Lula, para mostrar. Por isso que, apesar dessa pandemia que atingiu o mundo todo, o Brasil não mergulhou num caos. Eu fiz o meu governo fez o maior programa social do mundo, que foi o auxílio emergencial. Então nós evitamos que muita gente, mais do que ficar largado a miséria, né, evitou que um caos se instalasse no Brasil. Um caos que a gente não saberia o que poderia acontecer. Então, tudo nós fizemos tocante à pandemia, né? Como estamos fazendo agora a compra de vacinas. Eu sempre disse, né? A Anvisa certificou, aprovou, a gente compra. Não podia comprar coisa que estivesse sendo oferecido no mercado sem o mínimo de responsabilidade. O senhor mudou a posição sobre vacina com essa compra da Pfizer ou não? O senhor já pensava diferente? Eu nunca mudei da Atena. Se você pega, você não acha nada meu diferente que eu vou te dizer agora. Eu sempre disse, passou pela Anvisa, nós compramos. Agora a Pfizer, o pessoal que critica, né, que podia ter comprado 40 milhões de doses ano passado, poderia, mas esse pessoal que fala que eu errei, não viu o contrato.
não sabia ali que no contrato da Pfizer, por exemplo, eles não se responsabilizavam por nenhum efeito colateral. Nós também não poderíamos, o governo tinha que assinar uma cláusula para não entrar na justiça qualquer ação contra eles. E tinham que depositar uma quantia lá fora para outros danos, né, que porventura fossem ocasionados pela vacina aqui dentro do Brasil. A partir do momento que o parlamento brasileiro falou que a responsabilidade é do governo, mas ele está dizendo, não eu, em menos de 24 horas nós fomos às compras. Hoje tive contato com o diretor-presidente da Pfizer e garantimos 100 milhões de vacinas, que inclusive antecipando parcela que seria nos repassado no último trimestre desse ano. Então estamos indo muito bem com a Pfizer. Agora temos responsabilidade, tem a Anvisa e tem o parlamento. Eu não posso ser responsável, sair comprando coisa no mercado sem uma certificação, até porque daria margem para pensar que eu estaria fazendo um negócio, né? E não uma compra que realmente interessasse para a saúde do povo brasileiro. Quantas doses eles prometeram entregar num espaço de tempo? Porque está tendo dificuldade para a Europa, para os Estados Unidos mesmo, da Pfizer produzir tanta vacina. Eles mudaram o que no contrato, se foi essa cláusula que o senhor disse, e em quanto tempo eles poderiam entregar, por exemplo, que eu ouvi falar de 14 milhões de doses inicialmente? Olha só, eu não tenho usado de cabeça aqui, mas o Datena, o mundo tem... está chegando na casa dos 8 bilhões de habitantes. Eles estavam fabricando 1,5 milhão de doses por dia. Eles agora acionaram uma fábrica lá na Europa, né? No total, agora estão produzindo 5 milhões de doses por dia. Mesmo 5 milhões, perto de quase 8 bilhões de habitantes, uma quantia bastante pequena. Agora, por que há espaço para nós? Nós temos uma cepa nova aqui. Então, o mundo todo tem interesse que isso não se espalhe, que fique aqui e seja combatido aqui. Agora, se eu não me engano, Atena, 100 países do mundo, aproximadamente, não se fala em vacina porque não tem condições de comprá-las. Tá? Assim, os demais países têm condição, poucos países chegaram na casa dos 50% de vacinados. Alguns comparam o Brasil com Israel. Só que Israel tem 8 milhões de habitantes, são 9. Aqui nós somos 210, 215 milhões de habitantes. Em valores absolutos, nós vacinamos mais que a população de Israel. Ou seja, na medida do possível, o Brasil está indo muito bem. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho excepcional. O nosso ministro da Saúde, o Jean Pazuello, é um excelente gestor. É quem te precisava. E na ponta da linha, quem trata do paciente são os estados e municípios. Não é o governo federal. Nós disponibilizamos dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. E disponibilizamos em cima do quê? Quando se fazia lockdown lá atrás, o objetivo do confinamento, do fechar tudo, dar tempo para os hospitais se aparelharem com UTIs e respiradores. Demos, então, no total, a despesa nossa com a Covid, o ano passado, está na casa dos 700 bilhões de reais. Então, quem está nos criticando, é fácil perguntar para esse crítico, né? Para onde foi o dinheiro que foi para você, o seu estado? Para onde foi? O PDT teria entrado com impedimento pela administração da crise por parte do senhor. O que o senhor acha disso? Eu não vi os termos dessa petição do PDT, mas é um partido que só atrapalha, não produz absolutamente nada. Agora, se tivesse aqueles que o PDT sempre apoiaram no governo, como o PT, pode ter certeza que a roubalheira por ocasião da Covid seria potencializada. Agora, a ponte onde nós erramos, onde faltou recurso para nós aqui mandarmos para estados e municípios. Tem estado, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que estava quase 3 meses atrasado sua folha de pagamento. O governador Leite botou em dia sua folha de pagamento e se esqueceu da saúde, por exemplo. Tá? Então, vários estados botaram suas contas em dias em cima de recursos que era para a saúde. E agora, como veio essa nova cepa que ninguém esperava e tem aumentado bastante o número de infectados, de óbitos e a falta de leitos e respiradores está patente, ele quer buscar um responsável por isso. Onde o governador do Rio Grande do Sul, né, que fala muito manso, muito educadamente, né, uma pessoa muito até simpática, mas é um péssimo administrador. Onde ele enfiou essa grana? Eu não vou responder para ele, né? Mas eu acho que sei onde ele botou essa grana toda aí. Não botou na saúde.
Presidente, a PGR recorreu da decisão do ministro Fachin e depende ainda do colegiado para que o Lula seja elegível ou não. Nesse momento ele é. O senhor tem medo de enfrentar o Lula numa eleição ou, pelo contrário, gostaria de enfrentar? Não tem problema, mas eu gostaria de enfrentar qualquer um, se houver candidato, com um sistema eleitoral que pudesse ser auditado, né? No caso aí, um voto impresso ao lado da urna eletrônica. E não apenas esse voto eletrônico que está aí, porque muita gente cada vez mais reclama dele. E nós queremos umas eleições onde não deixe dúvidas. E a preocupação nossa é enorme no tocante a isso aí. Tem uma proposta, né, de emenda à Constituição da deputada Bia Kiss, já conversei com o Arthur Lira, ele deve instalar a comissão brevemente, para que isso seja votado, né, e, se Deus quiser, promulgado pelo Congresso Nacional. O senhor reclamou disso na eleição passada e ganhou de barbada. Muda alguma coisa se o Lula for candidato em relação ao voto impresso ou não? Porque o senhor já reclamou disso e ganhou de barbada a outra eleição. Agora com o Lula mudaria alguma coisa ou não? Mas você deu a resposta, de barbada. Se não tivesse muito voto, não teria sido eleito. Olha só, Datena, uma observação. Números aproximados para você, números aproximados. Nordeste, 80% dos votos apurados. Centro-Oeste e Norte, aproximadamente 50%. Sudeste, 20%. Eu estava com 49%. Quando eu vi essa parcial na televisão, eu falei que ganhei a eleição. Porque o grosso do Nordeste já havia sido computado. E acabou empacando nos 49%. Você não precisa ser estatístico, eu tenho os dados sobre isso aí, eu tenho a apuração minuto a minuto, para comprovar que algo muito esquisito aconteceu. E quando eu converso com estatísticos e mostro isso para eles, eu falo, isso é mais fácil você ganhar 3 mega-senas consecutivas da virada, do que acontecer isso. Tá? No prazo de 2 horas, num minuto eu ganho, no outro Haddad, um eu ganho, outro Haddad, alternadamente o tempo todo. Senão parece que estava havendo um freio em algum lugar. É isso que tem que ficar claro. A população não quer a democracia, quer o voto, acredita, mas não nesse voto que está aí. É aquela velha pergunta, né? Raros são os países do mundo que adotam essa forma de fazer eleições. Então, e sempre ouvi dizer lá atrás, até, que o pessoal me relacionava muito, né, com o período militar, que a democracia não tem preço. E eu estou dizendo para eles, não tem preço mesmo. Então, se tem que se gastar uma coisa a mais, vamos gastar na impressora, que afinal de contas, o papel não vai para a mão de quem está votando, ele vê no visor o papel que está impresso, o nome das pessoas, se confirma com o que está na tela do computador, aperta o botão, cai dentro de uma sacola, é fechado e vai ser guardado pelos TRS. Em havendo qualquer dúvida, qualquer presidente de partido municipal, estadual ou nacional pode pedir a recontagem total ou parcial dos votos. Olha, a crise econômica é patente no Brasil e no mundo, claro. A gente é um país emergente, fica pior ainda porque tem muita gente morrendo de fome. A prova disso é que no lockdown decretado aqui em São Paulo, a maioria das pessoas estava lotando ônibus, lotando ruas, praticamente dando um recado que não consegue ficar dentro de casa. Esse foi o recado que a gente viu aqui. Tá? Agora, com essa decisão do Fachin, o dólar foi a R$ 6,00 e a Bolsa Bovespa caiu 4%. Isso só piora a economia. E se alguém tinha dúvida quanto à Petrobras, o cara aumentou de novo o combustível. A Petrobras aumenta mais uma vez o combustível e os telefones aqui estouraram. Eu botei 2 telefones, um quebrou e o outro está quase quebrando. E pessoas revoltadas com o aumento do combustível, temendo que isso tenha reflexo direto no preço dos alimentos. Como é que o senhor analisa essa situação? Datena, se eu não me engano, 2015, 2016, mudaram aí a forma de dar o valor do preço do combustível na refinaria. Levava-se em conta, e ainda leva, né, o preço do barril do petróleo lá fora e o preço o valor do dólar aqui dentro. E até chegou uma época que todo dia tínhamos reajuste no preço dos combustíveis. Depois aumentaram um pouquinho mais para 15 dias. Agora está abaixo de 15 dias. Se eu não me engano, é o 7º reajuste do mês. Sexto. Quando eu resolvi... Sexto, né? Quando eu resolvi não prorrogar o mandato lá do presidente da Petrobras, grande parte da mídia fez um escândalo em cima de mim, como se eu estivesse interferindo. Caíram 20% o valor das ações,
2, 3 dias depois, quase foi tudo recuperado. Houve uma grande especulação em cima disso. Agora, falam que eu não devo interferir, eu não quero interferir. Agora, não posso deixar acontecer abuso. Com o novo diretor, que deve ser aprovado o nome dele pelo Conselho, o general Silvio Luna, que estava lá em Itaipu, coisas que são atribuição da Petrobras, outras não, mas trabalha assim em conjunto. Nós vamos, como um projeto de meu, que eu enviei para o parlamento, para que o ICMS, de acordo com a emenda constitucional de 2001, né, nós, via esse projeto de lei complementar, o ICMS não seja mais, não bitribute outros impostos. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia acontece, por exemplo, você vai num posto lá em São Paulo e está R$5 o litro no combustível. Daí você vai na tabela do Estado, vamos supor que está 30% o ICMS. Eles cobram 30% em cima de R$5. Esses R$5 está incluído ali PIS/COFINS, está incluído CID, está incluído ali a margem de lucro do posto, o custo das distribuidoras e o próprio ICMS. Então, tudo é bitributado. Então, vai cair, no mínimo, 4% o preço do combustível com a aprovação desse projeto nosso, que está em regime de urgência dentro do parlamento. Outra coisa, quando você bota, por exemplo, bota aí 30 litros de combustível no meu carro, você não tem certeza se entrou 30 litros lá. Você não sabe se a tua gasolina está batizada ou não. Então, eu fui para cima de quem eu posso ir. Eu fui para cima do Inmetro, o preço do Inmetro. Me deu uma boa notícia. Olha, estamos ultimando um chip que não vai ter mais fraude em volume. Eu não posso ir para cima da ANP, Agência Nacional de Petróleo, que é uma agência independente. Mas quem controla a qualidade do combustível, está batizado, é ele. Se um combustível não está batizado, entra no teu tanque, você aumenta ali o número de quilômetros percorridos pelo seu carro. Tá? Nós temos informações da Receita que no Brasil se sonega aproximadamente 20 bilhões de reais de fraude, de sonegação de imposto. Então, fui para cima do ministro André também, que é meu parceiro aqui, para colocar a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor atrás. Ele está movendo nesse sentido. Peguei o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Ágil. Ele já estava fazendo e está mais ainda agora em cima de carros tanque, né, sendo fiscalizado nas rodovias do Brasil todo. É ir para cima dos caras. No final da linha, acredito que dá para você diminuir uns 15% o valor disso aí. Agora, se a Petrobras, o seu conselho, que eu acho que deve alguma coisa ser feita lá dentro, sem interferir, que tem um montão de gente aí que fala, ele quer ter o tempo, ele quer interferir. Não é interferência, tá? Tiver uma metodologia para que você dê, além de transparência, previsibilidade. Por exemplo, o caminhoneiro, ele vai pegar uma viagem São Paulo-Fortaleza. Ele não pode, na metade do caminho, que ele já marcou um frete, né? E vai voltar com outro frete ou vazio, ter um aumento no diesel, como teve o penúltimo agora, de 10%. Isso bagunça toda a vida dele. Então nós estamos trabalhando em cima disso. O que eu fiz? Foi difícil, peguei o Paulo Guedes, ele é economista, mas alguma coisa, uma coisa tem que ser mais duro, né? Resolvi fazer duas coisas. Não tem mais imposto federal em cima do gás de cozinha. E hoje, Datena, lá na origem, o botijão de 13 quilos está custando mais ou menos R$41. Então, o que se pagar acima disso é imposto estadual e mais de lucro do cara lá da esquina que está vendendo e a distribuidora. O pessoal vai para cima e quem está cobrando mais caro agora, não é mais o governo federal. O diesel, nós tiramos o PIS/COFINS do diesel, que era 35 centavos no litro do diesel. Então, o cara bota, em média, né, 400 litros de diesel no seu caminhão. Multiplica por 35 centavos. Dá 120, mais ou menos R$140. Ele não vai pagar mais isso daí. Se bem que já pegamos um posto lá no Nordeste que o cara estava cobrando o PIS/COFINS. E estava na nota. É escroto, desculpa aqui o linguagem, é esquisito tu trabalhar dessa maneira, mas estamos nos empenhando, fazendo o melhor possível para o Brasil. O ministro Paulo Guedes era contra alguma dessas medidas, já que o senhor disse que forçar a barra com ele, e o auxílio emergencial, o senhor queria mais que 250 e ele segurou, disse que não pode, daí por diante ou não? Vamos
vamos lá. Quando o pessoal da economia, o DNA deles, né, é economia. Economizar. Então, no primeiro momento, teve uma queda de braço, né, mas chegamos a um acordo, não foi imposição, porque quando você tira, por exemplo, PIS/COFINS do gás e do diesel, você tem que buscar uma receita alternativa para isso. Foi difícil, mas achamos. Para o gás, definitivo. Para o diesel, por 2 meses, até arranjarmos uma outra fonte de custeio para isso aí. Questão do auxílio emergencial. Nós estamos no limite da capacidade de endividamento. Então, chegamos à conclusão. Valor médio, R$250. Por que valor médio? Adotou-se o critério de família. A última vez, o auxílio emergencial era todo mundo. Uma família tinha 5, maior de idade, os 5 ganhavam auxílio. Agora passou a ser a família. Quem está agregado à família tem um valor de R$175 aproximadamente. Uma mãe solteira, por exemplo, tem 250 mais 50% disso. E botamos um teto, 44 bilhões de reais, 11 bilhões por mês. É muito dinheiro, tá? Para uma nação que tem uma dívida de aproximadamente 5 trilhões de reais. Então, querer mais, muita gente fala, esse é muito pouco. Se eu tivesse na banana, na situação difícil, eu aceitaria isso daí. Eu lembro meu tempo de capitão do Exército, tenente do Exército, quando fazia uma oportunidade de fazer um negocinho num canto lá, outro qualquer, gasto mais o equivalente a R$300 hoje em dia, era muito bem-vindo para mim. E a mesma coisa, a maioria da população entende que é um dinheiro que não é definitivo, ele é emergencial para a situação que tem agora. Eu gostaria que os seus governadores não praticassem essa política que não deu certo ano passado, que é o lockdown. O governador do DF agora decretou toque de recolher a partir das 22 horas. Imagine, né? Multa. Se estiver sentado na multa minha de cadeira. R$2.000, acho. Multa para quem não cumprir R$2.000. Tem muita gente pegar uma multa dessa, ele nunca mais vai pagar. Tá? É inadmissível. Agora, nós temos projetos de alguns estados do Brasil, temos projetos de ditador. O cara é o dono do pedaço. Temos alguns prefeitos pensando da mesma maneira. Se bem que vem uma safra nova de prefeito agora que já pensa de maneira diferente. Então, essa situação de emergência, né, que é praticamente um estado de sítio agravado que estão fazendo. E o Supremo é que, lamentavelmente, decidiu dessa maneira. Eu não sei o que deu na cabeça dos senhores ministros do Supremo, dá poder da Atena. Você deve ter ouvido falar que tem município do Brasil que tem menos de 1.000 habitantes. Ou seja, se eu decreto, por exemplo, na região sudeste, área amarela, por exemplo, tá? O governador pode botar vermelha em regiões do seu estado. E cada município pode agravar mais ainda isso. E o que vai valer? A situação mais grave do município na ponta da linha. Nós tivemos um exemplo aí de Araraquara, se não me engano, o prefeito é do PT, ele, o ano passado, tem uma cena bárbara na praça pública, uma mulher estava lá lendo um livro sozinha, foi algemada, jogada no chão, algemada. Agora, por que a população reelegeu esse cara? Eles reclamam, pô. Reelegeu por quê? Reclamam. Agora, não pode fazer isso com a população. Eu entendo, né? Olha só, até a nossa desgastada, em paz, desacreditada OMS, o senhor Tedros disse que a política de lockdown, né, não resolve o problema do Covid e transforma apenas pobres em mais pobres ainda. Como é que o senhor acha que deve ser feito, então? Olha só, não tem que ter lockdown. A política do lockdown foi para que os seus governadores, né, construíssem hospitais, criassem leitos de UTI e comprassem respiradores. O dinheiro foi dado. Tá? O problema de UTIs no Brasil sempre foi grave. Sempre foi grave. Você tem que fazer uma campanha para o pessoal mais idoso, tá? O pessoal que tem comorbidade, se cuidar, né? E ficar em casa até que a vacina chegue para ele. Agora, a grande maioria da população, os jovens, eles não são imunes, né? Eles não transmitem a doença, eles não sentem, não são hospitalizados, eles sentem pouca coisa, quase nada, tá certo? E esse pessoal tem que trabalhar, pô. Não justifica você deixar todo mundo em casa. Mas tem jovem morrendo também, né? Tem muito jovem morrendo. Se quer ficar em casa todo mundo para morrer de fome, é outra história, Datena. Me desculpa aqui. Não, eu só estou dizendo que essa variante mata jovens também. É isso que... Agora,
Uma coisa importante que o senhor disse aí, é uma coisa que eu venho falando aqui. O Brasil é um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias do mundo, e é um gigante com 210 bilhões de habitantes, um aliado dos Estados Unidos, inclusive estratégico, aqui perto dos americanos, né? Não interessa aos americanos e boa parte do mundo que o Brasil seja um país doente, do jeito que está. O governo americano interferiu nessa negociação com a Pfizer positivamente ou não? Porque o Dr. Fauci, que auxiliava o Trump, deu ideia, parece que é o Biden, que não interessava o Brasil um país doente. Não interessa país nenhum, mas o Brasil, principalmente, que é um gigante aqui da América Latina e bem do lado dos Estados Unidos e um aliado internacional. O governo americano interferiu nessa negociação com a Pfizer ou não? Positivamente? Olha só, a população americana está um pouco acima dos 320 milhões de habitantes. Lá a Pfizer produz 1,5 milhão de vacinas por dia. E o governo americano, né, decidiu que a Pfizer de lá, assediada nos Estados Unidos, só exporte depois que toda a sua população venha a ser vacinada. Tá? A vacina nossa está vindo da Europa. Essa que nós ultimamos aqui, esse novo acordo com a Pfizer. Você pode ver, está previsto no final de março eu ir para a capital da Argentina. É um encontro ali com todo o pessoal do Mercosul. Com todos os problemas que a Argentina vive, não quero entrar em detalhe aqui, você sabe o que está acontecendo lá, não nos interessa a Argentina cambaleante. A Argentina pegou 12 bilhões de dólares com o FMI, já gastou 10 e continua cheio de problemas. Vai ter que partir para uma nova renegociação. Nós temos ainda um bom comércio com a Argentina. Nos interessa, por exemplo, o gás da região de Vaca Muerta. E vamos ultimar isso aí, acordo feito com o Benchmark lá atrás. Então, por mais possíveis desacordos que a gente tenha com a Argentina, e a Argentina tenha para conosco, essas relações comerciais, da minha parte, tem que prosseguir. E por parte do Fernandes, também. Tanto é que a reunião seria na região de Foz do Iguaçu, e ele pediu para nós que fosse em Buenos Aires, e eu não tive nada a me opor. Aceitei ir conversar com ele, e mais com o presidente do Paraguai e Uruguai, lá na capital da Argentina. Num momento como esse, é melhor a gente tentar se acertar do que fazer guerra, porque não dá, né? O mundo inteiro está sofrendo com isso, não só a América do Sul, mas o mundo inteiro. Presidente, o senhor está próximo de fechar com algum partido? Citou-se hoje o PMB. O senhor está próximo de fechar com algum partido, presidente? Teve alguns partidos que me procuraram, outros eu procurei. Eu acho que eu tenho que decidir, no máximo em abril, essa questão partidária, que tem muita gente que acredita em mim, quer buscar a reeleição, ou então uma eleição, e seria bom que eu tivesse pacificado essa questão no máximo até o mês de abril. Então, porque eu posso adiantar que estou na iminência de isso acontecer. O nosso sonhado partido Aliança, já temos uma convicção que dificilmente ele se formará, né, a tempo de você disputar uma eleição o ano que vem. Tá? Agora, o partido continuará em formação, e se formar a tempo, nós podemos até fazer a fusão com esse novo partido que eu vou, para que possamos, então, agregar gente com mandato, né, sem perdê-lo, por ocasião dessa mudança. Algo mais, presidente? Não, muito obrigado. Presidente, é bom não falar muito, né? Já falei demais, para exatamente não dar chance para quem está de alguns maus jornalistas, poucos maus jornalistas, né? Pince alguma coisa e façam um sensacionalismo no dia seguinte. A senhora, sua mãe, hoje recebeu a segunda dose da vacina, né? Vi que ela foi criticada por algumas partes de mídias sociais, mas eu peço a essas pessoas, respeite a senhora Olinda Bontude Bolsonaro. Ela tem 93 anos de idade, teve 7 filhos, tem algumas comorbidades, né? E ela merece um pouco de paz, sossego, com essa idade que ela tem. Então, a segunda vacina porque está previsto para pessoas com essa idade. Errado seria eu receber a vacina agora, ou um filho meu, por exemplo. O senhor vai tomar a segunda dose da vacina, presidente? O que é uma vacina? Uma vacina parece que é um vírus, né? Morto, a princípio, que é injetado em você. Eu já tive o vírus vivo.
Tá? Eu queria a resposta dos médicos da Atena. Podia perguntar para alguma, não tive essa curiosidade ainda. O senhor disse que ia vacinar, né? O senhor disse que ia vacinar. Não disse. Falaram. Teve a reunião de ministros, onde quase unanimidade achava que eu devia me vacinar. Eles que falaram, né? Mas com todo respeito, eu sou mais eu sozinho que os 23 juntos. Agora, eu pretendo dar chance para que todos se vacinem. Eu me sinto muito bem. Eu já estou aqui imunizado. Eu peguei o vírus em meados do ano passado. Estou muito bem. Então, o pessoal aí que precisa da vacina, que se vacine na minha frente. Eu serei, nessa situação, né, o bom soldado é aquele que está na frente, né, na linha de frente para levar tiro. No caso, como é para levar uma agulhada, uma vacina, eu vou estar lá atrás, deixando que primeiro todos os 210 milhões de brasileiros, né, se vacinem e eu serei o último. Mas vai tomar. Boa noite, Datena. Até a próxima aí. Boa noite, presidente. Muito obrigado. Um abraço de saúde para a senhora, sua mãe, para o senhor, para o Brasil inteiro, que nós estamos precisando. Muito obrigado ao presidente da República. Eu não podia interromper, ô Kleber. Você vê se mantém ainda o mesmo compromisso comercial, a gente dá amanhã. Eu não podia interromper a fala do presidente da República, que era muito importante nesse momento onde decisões fundamentais foram tomadas para a nação.